do código ele se mantém atual? Há revisões também a serem feitas, pensadas nisso? Como é que você vê? Excelente pergunta, que me oportuniza dizer o seguinte: precisamos também debater esses aspectos da tecnologia no processo civil. E eu já tenho uma sugestão, inclusive, que vou dar aqui no Congresso. Por exemplo, o tema das sustentações orais e das audiências por vídeo. Isso sempre tem que ser uma opção da advogada ou do advogado. Isso precisa constar de forma clara na lei processual. Então nós precisamos deste aperfeiçoamento para que as novas tecnologias que surgiram em especial pela pandemia, as sustentações orais telepresenciais, jamais o vídeo gravado, mas as telepresenciais e as audiências online, sejam claramente regradas para que haja segurança jurídica para a advocacia e, portanto, para o cidadão, porque nós estamos ali representando o cidadão em juízo, a sociedade. Então, precisamos de avanços na lei processual civil em relação às novas tecnologias, sim. Você falou a primeira frase ali, a questão do DNA da Advocacia Gaúcha, que também, né, é tema do evento aqui hoje. Honra vocês terem iniciado esse processo, né, que depois se espalhou para todo o Brasil, né, com a revisão do código. Muito, e o presidente Cláudio Lamáquia foi um visionário à época, e ele conseguiu enxergar claramente esta demanda que a advocacia tinha à época, as 3 grandes demandas. As férias, que nós tínhamos que bater na porta dos tribunais para pedir os 30 dias no final do ano, a contagem dos prazos em dias úteis e a verba honorária fixada de maneira digna. E a partir dos 3 projetos de lei que ele elabora, com a ajuda de centenas de advogadas e advogados gaúchos, uma obra coletiva, mas sob a liderança e visão do presidente Cláudio Lamáquia, os projetos de lei vão para o Congresso e depois ele articula, já como dirigente nacional da Ordem, a inclusão destes projetos de lei no projeto de lei do CPC de 2015. Então, eu até vou dizer ali agora na abertura, imaginem hoje a advocacia sem a contagem dos prazos em dias úteis, sem as férias de 30 dias e sem a fixação da verba honorária fixada nos termos 85. Seria muito difícil advogar. Portanto, precisamos sim comemorar essas conquistas que são extraordinárias, das mais importantes da história da advocacia brasileira. Eterno presidente da OAB Nacional e OAB RS, aí, Cláudio Lamáquia, o senhor foi um dos protagonistas. 10 anos do Código de Processo Civil, eles precisam de fato de um evento desta grandiosidade que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, está fazendo aqui hoje. Exatamente porque, primeiro, essa obra ela foi produzida a partir exatamente de um grito que saiu daqui do Rio Grande do Sul, da Advocacia Gaúcha, ainda no longínquo ano de 2006, quando nós iniciamos uma verdadeira cruzada nesse contexto todo, buscando sim, de fato, que tivéssemos alguns temas de natureza legislativa incorporados pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, para que a advocacia tivesse, de fato, melhores condições de trabalho. E por isso eu tenho dito, assim, com muita frequência, que está no DNA da advocacia exatamente algumas das passagens do próprio Código de Processo Civil hoje, que trouxeram para os advogados temas importantíssimos que muitas vezes o jovem advogado, aquele advogado de hoje, ele não tem nem noção do que significa. Por exemplo, férias, né? Os advogados não tinham férias antes do Código de Processo Civil. E isso nasceu aqui no Rio Grande do Sul, por projetos de leis que foram apresentados pela OAB do Rio Grande do Sul. A compensação, o fim da compensação da verba honorária, uma questão técnica, mas que fazia com que advogados trabalhassem durante muito tempo num processo e ao final do processo era determinada a compensação. E os advogados ficavam sem receber a verba sucumbencial. A fixação de honorários de forma digna, os honorários no segundo grau, tudo isso faz parte de um bojo, de um trabalho que foi desenvolvido, sim, como eu digo, por uma verdadeira obra coletiva aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos hoje aqui a celebrar exatamente isso, 10 anos do Código de Processo Civil que tem o DNA da advocacia gaúcha. O que pode ser aperfeiçoado? Qualquer legislação, ela sempre pode e deve ser aperfeiçoada, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas no momento que nós precisamos centrar forças é exatamente em consolidarmos alguns temas que são fundamentais. Por exemplo, o artigo 85, com a fixação de princípios e critérios objetivos para a fixação de honorários para a advocacia, de 10% a 20%. Este artigo é um artigo que precisa ser consolidado nos tribunais. Os tribunais têm que entender a importância desta fixação de forma objetiva. Defesa oral.
Sustentação oral, esse já não é nenhum princípio do Código de Processo Civil, ele já é um princípio que ele vem da Constituição Federal, do próprio artigo 133, o advogado indispensável à administração da Justiça, do Código de Processo Civil, da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Todos eles precisam sim, de fato, respeito por parte das autoridades judiciárias. O senhor foi um visionário na época, né? Fez realmente, né, a elaboração do código. Comemorando agora 10 anos, como é que o senhor acredita que vai estar daqui a 10 anos, com a inteligência artificial, todas essas tecnologias chegando aí nos tribunais? Bom, o Brasil e o mundo hoje vivem uma verdadeira transformação com a inteligência artificial. E eu não tenho dúvida de que na nossa área, no campo do direito, a inteligência artificial, ela hoje traz uma transformação real, objetiva e concreta, né? Isso eu não tenho dúvida alguma. Difícil responder o que acontecerá daqui a 10 anos, porque eu comecei a advogar na máquina de escrever, aquela máquina manual, né? Olha a transformação, e às vezes me passa um filme pela cabeça quando eu vejo tudo o que aconteceu. Quando eu comecei a advogar, eu estou com 40 e poucos anos de advocacia já, quando eu comecei a advogar e o que acontece hoje. Jamais eu imaginei que nós tivéssemos as facilidades e a tecnologia que nós temos hoje, que nos auxilia, mas que nós temos que cuidar muito para que ela, de alguma forma, não seja utilizada de forma indevida, de maneira indevida. A presença do conselheiro Miola hoje, nesses 10 anos do CPC aqui, celebra o evento e chancela também, né? Um evento muito importante que a nossa Escola Superior de Advocacia realiza, um evento do Sistema OAB, para comemorar os 10 anos do Código de Processo Civil. E o CPC, ele é importante, ele foi um avanço para todos os operadores do direito. Por isso a presença dos tribunais aqui e do conselheiro César Miola, um amigo de longa data da instituição, da OAB, representando aqui o Tribunal de Contas. Para nós é motivo de muita alegria. Conselheiro, quem ganha é a sociedade, né? Evidentemente, bem lembrou o presidente Leonardo Lamacchia, esse é um estatuto jurídico da maior relevância, que inclusive é aplicado, embora subsidiariamente, no próprio Tribunal de Contas, que tem a sua processualística própria. E importante reconhecer o papel fundamental do Dr. Cláudio Lamacchia, no caso, nesse processo. O novo Código de Processo Civil, na verdade, representa um avanço institucional muito significativo para o orgulho de todos nós, evidentemente. Por isso, a OAB do Rio Grande, a OAB como um todo, está de parabéns. Obrigado. Bom evento. Obrigado, um abraço. Roberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça, uma mensagem aos 10 anos do Código de Processo Civil, celebrado hoje aqui com a OAB. Importantíssimo fazer os registros, importantíssimo mais ainda quando esses registros dizem respeito às contribuições que o Rio Grande do Sul dá ao país e, mais importante ainda, contribuições vindo da Ordem dos Advogados do Brasil e concretizadas na gestão do presidente Cláudio Lamacchia na Ordem Nacional. Isso mostra que o Rio Grande do Sul, historicamente, desde Oswaldo Aranha, desde Getúlio Vargas, dá contribuições muito grandes, Paulo Brossari, etc., ao nosso sistema jurídico e continuamos fazendo isso. Então é muito importante o registro e a comemoração. Estamos aqui com o doutor João Batista Pinto Silveira, vice-presidente do TRF4 e também agora conduzido como presidente aqui. Uma mensagem para a celebração aqui da OAB aqui, do 10 anos do Código de Processo Civil. É uma honra muito grande ter participado dessa cerimônia e onde o principal homenageado é o meu grande amigo Cláudio Lamacchia, que muito lutou para que chegássemos nesse estágio com as garantias que a advocacia conquistou com o Código, mas não só a advocacia, como o jurisdicionado em geral, porque o processo é que impulsiona as ações. E quando nós temos um código ágil, um código que nos permite que o advogado possa atuar e manejar os recursos necessários para que o processo chegue ao seu final com a decisão que vem da magistratura, nós todos ganhamos. O jurisdicionado, porque tem uma prestação jurisdicional mais célere, e o advogado, porque consegue cumprir a sua missão e também porque o advogado vive de honorários. E é fundamental que o processo tramite rápido para que ele também possa ter o seu ganha-pão, como se diz. Posse, quando é que vai ser? A posse vai ser dia 20 de junho,
às 16 horas, na sede do nosso tribunal, e eu fiquei muito feliz, com muita alegria recebi dos meus colegas esse crédito, essa confiança por aclamação. Estamos hoje aqui na OAB, aqui no cubo da OAB, a celebração dos 10 anos do Código do Processo Civil. Foi um grande avanço jurídico, mas quem ganha mesmo é a sociedade. E o grande destaque vem da Rede Pampa aqui, Paulo Sérgio, aqui, nosso colega aqui. Luciano, uma mensagem da Rede Pampa aqui, a celebração desses 10 anos do Código de Processo Civil aqui, liderado pela OAB, tem o DNA da OAB, tem o calor e o know-how dos gaúchos. Essas foram 3 vitórias importantes dentro do Código Penal Civil e, obviamente... Na hora me deu conta... Estamos hoje aqui no cubo da OAB, onde está acontecendo a celebração dos 10 anos do Código de Processo Civil, liderado pelos gaúchos, pela família Lamarck e por todos os advogados e os gaúchos aqui. O grande destaque é a presença do jornalista da Rede Pampa aqui. Uma mensagem da Rede Pampa, Paulo Sérgio, aqui, nós que te acompanhamos e admiramos muito o teu trabalho. A Rede Pampa não poderia se furtar de estar aqui, homenageando 2 queridos amigos, 2 lideranças do Rio Grande do Sul, mas principalmente o Cláudio Lamarck, que foi como presidente da OAB há 10 anos atrás da OAB do Rio Grande do Sul, teve essas conquistas no CPC. Então fica a nossa alegria por ver homenageado esse reconhecimento que é absolutamente importante, necessário, e acho que o Leonardo foi muito feliz em promover tudo isto no momento solene aqui, onde a emoção tomou conta. Foi aplaudido de pé o Cláudio Lamarck, merecidamente, veio as lágrimas e eu acho que emocionou a todos nós. E foi uma homenagem justa e merecida a quem faz tanto pela advocacia e pelo Rio Grande do Sul e o Brasil. Alonga o Código de Processo Civil e a Rede Pampa. Obrigado. Obrigado, Serginho. Sempre atuante aí, Serginho. Estamos hoje aqui na celebração do Código de Processo Civil, uma celebração organizada pela OAB que tem muito a celebrar, muito a comemorar, porque foi aqui, no estado do Rio Grande do Sul, com os gaúchos, com a OAB, que tivemos, assim, um avanço muito grande. E o grande destaque hoje nessa celebração é a doutora Laura Porto, advogada, escritora, falar sobre a importância desse evento e também, principalmente, um momento onde a família Lamarck mostra hoje a sua grandeza, agradecendo a oportunidade de tornar a OAB cada vez mais forte, não é isso? É isso mesmo. Bom, esse grande evento que está sendo realizado pela OAB do Rio Grande do Sul, eu como uma advogada e que não sou inscrita na OAB do Rio Grande do Sul, venho aqui agradecer toda a liderança realizada pelo presidente à época, Cláudio Lamarck, que trouxe grandes transformações para a advocacia brasileira, né, para a advocacia em geral. Então foi ele que trouxe esses grandes avanços que nós temos que agradecer sempre, que mudou o Código de Processo Civil visando melhorar ainda mais a vida do advogado. Então eu como advogada vim aqui prestigiar o evento, esse brilhante evento, e prestigiar muitas autoridades, pessoas de altíssimo nível aqui, para prestigiar o presidente que trouxe essas grandes inovações. 10 anos da celebração do Código de Processo Civil. Nós estamos aqui com a doutora Laura Porto, advogada, escritora. Nós perguntávamos assim, quais os próximos passos para aperfeiçoar o Código de Processo Civil, e o doutor Lamarck respondeu: a inteligência artificial. Inteligência artificial hoje é um caminho sem volta, não é isso? É isso mesmo. Bom, eu como uma especialista em direito digital e inteligência artificial, digo que a digitalização da sociedade trouxe inúmeros avanços e que também a advocacia tem que acompanhar todos esses avanços. Então, tanto a digitalização das nossas vidas como um todo, inclusive a própria atualização do Código Civil, que vem agora com um novo livro de direito digital, mas também essa questão de balizar quais são as questões éticas do uso da inteligência artificial, tanto pelo Poder Judiciário como pela própria advocacia. E a sensação que a inteligência artificial está nos trazendo uma sensação assim de nos divorciar da burocracia, não é isso? Não seria bem um divórcio da burocracia, mas ela vem sim facilitar nossas vidas. Sempre me perguntam se o advogado será substituído pela inteligência artificial. Essa é uma pergunta muito clássica, né, balizadora dessa discussão. E eu digo que não, que o advogado não será substituído, porém o advogado que não se adaptar a essa inteligência artificial e a essa digitalização, esse sim será substituído.
apropriar desse know-how, não é isso? Exatamente. Eu digo que é uma educação digital, um letramento digital que precisa ser feito, que inclusive a OAB do Rio Grande do Sul já está promovendo cursos, né, para o letramento digital dos advogados, e isso tem que ser feito no Brasil inteiro, visando justamente adaptar esse novo advogado, esse advogado para essa nova advocacia que nós chamamos. Nós estamos vivendo um momento transformador no mundo, transformador na economia, na cultura, na gastronomia. É uma transformação 24 horas. Uma mensagem para que os advogados não percam esse time, essa onda que a inteligência artificial pode agregar ao seu trabalho e à sua qualidade de vida. Eu sempre digo, né, como acabei de falar, que o advogado que vai ficar para trás é o advogado que não se adaptar. E citando aqui Darwin, que fala da evolução humana, que não é o mais forte que sobrevive, né, e sim o mais adaptável. Então, o advogado ele não pode lutar contra a inteligência artificial e a digitalização, a própria tecnologia. Ele tem sim que se interar com ela para usar ela ao seu favor. E é uma ferramenta que pode trazer enormes benefícios, talvez até incalculáveis ainda, não é isso? Incalculáveis, de fato, quando estávamos até trabalhando no Congresso PL de Inteligência Artificial, que já foi aprovado no Senado e agora está para aprovação na Câmara, PL, Projeto de Lei de Inteligência Artificial, que está no Congresso, que foi aprovado, né, agora no Senado, está na Comissão da Câmara para aprovação. Nós não imaginávamos, né, o quanto a inteligência artificial e a tecnologia ela aumenta a cada dia. Então, isso é algo que nós temos sempre que tem que estar presente nos debates. Nós não sabemos qual é o limite, na verdade, não tem um limite para a inteligência artificial, não dá para abrir mão. Estamos hoje aqui no Cubo da OAB, celebrando 10 anos do CPC, que é o Código de Processo Civil. 10 anos aqui, o grande destaque, o Dr. João Ricardo Santos Tavares, secretário-geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, parabenizar aqui pela posse de toda do Alexandre Saltes e de toda a diretoria do Ministério Público. E hoje é uma celebração que os gaúchos têm muito a celebrar, né? Sem dúvida nenhuma, o Código de Processo Civil é um instrumento importantíssimo de trabalho para todos os operadores de direito, especialmente para os advogados, e é justo que hoje estejamos aqui prestigiando a Ordem dos Advogados do Brasil nesse evento que visa justamente comemorar esse marco de 10 anos do novo Código de Processo Civil, que teve a participação de inúmeros juristas na sua construção, muitos deles gaúchos, e uma contribuição significativa de todo o sistema de justiça do Rio Grande do Sul para o aprimoramento desse importante instrumento de trabalho de todos. Bom, e a OAB também teve vários protagonistas, como o Cláudio Lamáquia, várias outras autoridades aqui do direito, que operam o direito, mas quem ganha mesmo é a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. A modernização do sistema de justiça, como aconteceu com o Código de Processo Civil, trazendo novos instrumentos no intuito de agilizar a prestação jurisdicional, que é o que se quer, né? Que se chegue à decisão dos conflitos o mais rapidamente possível para um apaziguamento social, mas, sobretudo, a prestação jurisdicional ao cidadão é um marco importantíssimo e merece mesmo esse evento grandioso que a OAB está fazendo hoje. Estamos hoje aqui na OAB, Cubo da OAB, aqui celebrando os 10 anos do Código de Processo Civil. Grande destaque é a presença do Dr. Newton Arnec Maria, defensor público. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje nessa homenagem, né, nesse festejo que a OAB nos remete aqui aos 10 anos do Código Civil, uma importante legislação que foi atualizada, já é uma legislação moderna, frente a que tínhamos de 73, né? E foi uma mudança importante, um novo paradigma na legislação processual brasileira. Então, parabéns à OAB por esse importante resgate hoje. E a Defensoria se socorre ao Código? Sim, a Defensoria usa muito o Código. A Defensoria está incluída em alguns regramentos do novo Código Civil, inclusive atualizando questões ali das intimações dos defensores públicos, da contagem em dobro do prazo para a Defensoria Pública, porque milita em favor do assistido, né, do carente, que precisa às vezes um tempo a mais para fazer prova em relação às suas alegações, e o Código contemplou isso muito bem. Estamos hoje na celebração dos 10 anos do Código de Processo Civil, celebrado aqui na OAB, porque a OAB foi uma das protagonistas, junto com os advogados gaúchos, com a sociedade gaúcha, e o grande destaque nessa celebração de hoje, Neuza Bastos, que é presidente da Caixa dos Advogados, um momento emblemático, histórico, 10 anos, que foi um avanço no Código Civil, mas temos muito ainda para fazer, mas a celebração é indispensável porque muito foi feito pelos gaúchos, né?
Com certeza, esse é um momento muito importante para todos nós do sistema OAB, tanto a OAB, Caixa de Assistência e ESA, hoje, que está sendo anfitriã deste evento, essa comemoração pelos 10 anos do CPC. É um momento de reflexão, sim, porque ainda temos alguns pontos que temos que avançar ainda, mas a comemoração especialmente foi pela contribuição da OAB Gaúcha, pessoa também do nosso sempre presidente, Cláudio Lamaque, que fez todo esse encaminhamento. Né? Incansável, pensando sempre na advocacia, nas dificuldades. Nós podemos perceber que a advocacia antes sofria também com a contagem dos prazos, né, que não eram em dias úteis. E a partir dessa iniciativa da OAB Gaúcha que encaminhou, nós temos a contagem dos prazos em dias úteis. Foi um grande avanço para a época. Um grande avanço para a época. Que até hoje permanece, porque às vezes, né, nós simplesmente não tínhamos nem final de semana, porque nós tínhamos que nos debruçar nos nossos prazos para trabalhar, em razão que era contagem de prazo corrido, né, os dias da semana corrida. Também, né, a advocacia não tinha férias e a partir de então, né, passamos a ter o nosso período de férias. Antes nós tínhamos que negociar com os tribunais, com cada um dos tribunais. Hoje em dia não, isso é pacífico já, por também determinação do nosso CPC. E também nós temos que falar o grande avanço também na fixação dos honorários pelo artigo 85, que foi mais uma demanda levada pela Ordem Gaúcha. E que deu um protagonismo para o Brasil da OAB e mostrando o protagonismo dos gaúchos. Eu gostaria, como presidente da Caixa dos Advogados, o próximo passo vai ser o aperfeiçoamento do Código de Processo Civil, que talvez venha inevitavelmente pela inteligência artificial. Como é que a Caixa está vendo a inteligência artificial? Porque é uma ferramenta que os advogados vão ter que se aponderar, vão ter que se atualizar para se manter nesse novo mundo digital que está acontecendo. Com certeza, eu já aproveito essa tua colocação para estender também o convite a todos para a Cidade da Advocacia, que é de 5 a 9 de agosto, onde nós teremos grandes painéis sobre inteligência artificial. E é exatamente isso, nós temos que, a advocacia tem que se apropriar, porque nós temos algumas restrições e tudo isso nós estamos preparando para ser entregue para a advocacia na Cidade da Advocacia, que vai acontecer, então, em agosto. É um tema que nós temos, sim, que trazer para toda a advocacia gaúcha, para se preparar também, porque nós precisamos desses cursos, atualização. E é um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Olha, eu te digo que às vezes nós temos colegas, né, com mais experiência, diria assim, que nos pedem até aqueles cursos de aperfeiçoamento do EPROC, utilização do EPROC. Enquanto isso, nós já estamos tratando da inteligência artificial. Deixou de ser algo do futuro para ser algo do presente. Sim, presente, né? E nós temos que acompanhar toda essa evolução. E o caminho é esse aperfeiçoamento e esses cursos que tanto a ESA, né, oferece, como nesses nossos eventos que eu cito aqui a Cidade da Advocacia. Vida longa ao Código de Processo Civil. Vida longa ao nosso CPC e sempre estudando e apresentando alterações que são necessárias e que possam ajudar o exercício da advocacia. Estamos hoje aqui na celebração do Código de Processo Civil, 10 anos aqui, liderado pela OAB Gaúcha. Estamos aqui com o Pedro Afonso, que é conselheiro federal da OAB. Uma mensagem aqui, porque os gaúchos foram protagonistas, né? E com muita justiça, né? Fomos, e pelo anseio e um DNA da advocacia gaúcha, mas um DNA também da advocacia em demonstrar, em acreditar em pautas e acreditar em teses. Quando o presidente Cláudio Lamaque lançou ainda uma ideia de modificação do CPC, parecia um sonho. Não, revolucionário. Parecia um sonho, mas que foi implementado pouco a pouco, com muito trabalho, assim como é uma característica do Dr. Cláudio Lamaque. E quando teve a oportunidade de ser vice-presidente do Conselho Federal e depois presidente, teve a possibilidade de implementação em loco, lá em Brasília, das modificações do CPC. Então, um histórico que nos orgulha muito, um histórico de pessoas também
da advocacia do interior, da advocacia da capital, que apostavam e confiavam no trabalho dele e deram um apoio nessa conquista importante. Podemos dizer também que teve uma palavra ali, são duas palavras, sair do confronto para o encontro foi fundamental para unir e gerar essa conspiração coletiva que até hoje a OAB colhe esses frutos, né? Sem dúvida, Sérgio, para nós é uma lição, para aqueles que acompanham o trabalho do Dr. Cláudio, é uma lição de vida, né? Demonstrar que separados nós não construímos nada e que unindo nós somos mais fortes, né? E dentro dessa perspectiva, a gente sempre diz que os tribunais de justiça, o Ministério Público, em 99,9% das pautas nós concordamos, né? Talvez nas pautas que nós discordamos, cada um tem que entender o seu lado para que a gente consiga construir uma união em prol dos 99% e não deixar aquele 1% que nos divide nos dominar. Bem prestigiado, evento. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Muito bom mesmo.